Glória a Deus, eu saúdo a todos com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele sempre serão todas as coisas. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia! Para mim, hoje é um culto mais que especial. Eu não tenho a menor dúvida de que esse culto eu jamais vou esquecer. Talvez você esteja aí pensando, especial por quê, irmão? Para mim porque eu fui impelido por Deus para ministrar hoje aquilo que na minha visão, não na de Deus, na minha, seria a minha última mensagem. Você já pensou nisso? Qual seria a sua última mensagem? Grande é a responsabilidade que recai sobre a minha vida hoje, para eu estar aqui ministrando essa palavra. É com um misto de temor e tremor que eu assumo hoje esse altar para trazer essa palavra contundente, que vem ardendo no meu espírito e queimando no meu coração. Nos últimos dias eu estive refletindo muito sobre os muitos servos de Deus que o Senhor tem recolhido nesse tempo. Foram levados do meio de nós homens de Deus que sempre foram referências no meu ministério, referências no chamado que Deus tem na minha vida. Eu estou falando de pessoas dedicadas, comprometidas e compromissadas em anunciar a palavra de Deus. E no meio dessas minhas reflexões, eu andei me perguntando qual teria sido a última mensagem desses pastores, desses homens de Deus. Qual teria sido a última mensagem do apóstolo Silas, por exemplo? Qual teria sido a última mensagem do pastor Marcos, homem de Deus? Ou lá no Rio de Janeiro, na minha terra, qual teria sido a última mensagem do bispo Daniel Malafaia? Do pastor Marquinhos, homem de Deus? A última mensagem. Enquanto eu vagava por esses pensamentos, o Espírito Santo de Deus me indaga, me confronta dizendo: e você, meu servo? Se eu te desse hoje a possibilidade de escolher a tua última mensagem, qual seria a última na face da terra? Isso é forte, gente. E quando essa palavra de hoje ardeu no meu coração, antes mesmo que ela viesse à minha boca, o Espírito Santo confirma dizendo: é essa, meu servo, essa é a palavra que eu necessito ministrar da próxima vez que eu te conduzir até o altar. Isso é forte demais. Eu não pude dizer outra coisa senão: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Com o coração apertado, com as pernas trêmulas, mas é bom a gente ter intimidade com Deus. Primeiro louvor confirma. Oportunidade do evangelista Milton, Deus confirma. O noivo está chegando. Antes da ministração da palavra, louvor, meu filho, seguro você está nos meus braços. Fique em paz. Descanso você vai encontrar nos meus braços. Subi no altar com temor e tremor. Agora eu estou em paz, porque eu sei que é a direção de Deus. Certa vez o Senhor Jesus disse que a respeito dos últimos dias, a respeito do final dos tempos, a respeito da chegada, da proximidade do reino dos céus, nós deveríamos estar atentos à figueira. Jesus disse:
Olhai para a figueira. É, Jesus. A figueira nada mais é do que uma metáfora para a nação de Israel. Isso quer dizer que Israel, a nação de Israel, é o relógio de Deus para o arrebatamento da igreja. E eu digo para você, crente, tem muitas coisas se cumprindo por lá, indicando que a volta do Senhor Jesus nunca esteve tão próxima como agora, indicando que a volta do Senhor Jesus nunca foi tão iminente como é agora, indicando que a volta do Senhor Jesus nunca foi tão real como é agora. É até um direito seu não querer acreditar, mas perante Deus, como ministro do Santo Evangelho, é o meu dever, é minha obrigação te avisar, te alertar e anunciar: o arrebatamento da igreja se aproxima. O arrebatamento da igreja se aproxima. É necessário nós vivermos um tempo de arrependimento. Gente, isso é muito sério. Tempo de arrependimento. Nesses dias, Satanás e todos os seus enviados, sabe o que eles estão fazendo? Concentrando todos os seus esforços para fazer a humanidade, eu e você, sermos envolvidos em 3 grandes mentiras. Que o pecado hoje se tornou menos ofensivo, é mentira. Que a salvação se tornou menos atraente, é mentira. Que o arrependimento se tornou menos urgente, é mentira. É mentira. Mas Deus me coloca aqui hoje, nesse altar, para pregar essa palavra e fazer cravar 3 certezas espirituais na tábua do teu coração. Certeza espiritual número 1: não existe nada mais perigoso, mais ofensivo que os nossos pecados. Se liberte deles. Certeza espiritual número 2: não existe nada mais importante, mais valioso, mais precioso que a nossa salvação. Lute por ela. Não existe nada. Certeza número 3: não existe nada mais urgente para esse tempo, mais necessário para esse tempo que o nosso arrependimento. A palavra que Deus quer nos fazer ouvir nessa noite é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Escapa-te pela tua vida e arrependei-vos. Vamos ficar de pé para ler a palavra? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. A volta do Senhor Jesus se aproxima. E assim está escrito: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Bendito, eterno, soberano, santo, justo, poderoso Pai, nós não somos nada diante de Ti, mas o Senhor nos ama. O Senhor move tudo pelo Teu amor por nós. E eu sei que essa noite é um gesto de amor da Tua parte para com a Igreja Pentecostal Betel. Muito obrigado, Deus, por nos alertar que o Teu retorno está próximo,
que o teu povo, aquele que se chama pelo teu nome, precisa se arrepender e se voltar para ti. Pai, me enche de graça nesta hora, que eu consiga transmitir à tua igreja na mesma intensidade, na mesma força, na mesma clareza que o teu Espírito cravou essa mensagem no meu coração. Essa é a minha petição, Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Esse arrependei-vos é algo extremamente necessário para quem deseja algum dia habitar no reino dos céus. Esse arrependei-vos é algo absolutamente necessário, essencial para quem deseja ter comunhão com Deus. Aleluia. Andar com Deus, viver na presença de Deus. Esse arrependei-vos é algo profundamente necessário para quem deseja desfrutar, experimentar e herdar o favor imerecido que Deus tem para nós. Aleluia. Chamado a salvação das nossas almas, que se dá por intermédio da graça. Essa graça tem nome: Jesus Cristo. A primeira informação: sem se arrepender, ninguém chega perto do Senhor. Para começo de conversa, não pode haver a menor dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com a humanidade. O Criador interagindo, conversando e falando com a sua criatura. A Bíblia, assim como nós a conhecemos, ela é dividida em duas partes. Dois pedaços. O primeiro pedaço nós chamamos de Antigo Testamento ou Antiga Aliança. É a era da lei e dos profetas. Esse pedaço ele se encerra no livro do profeta Malaquias. O segundo pedaço é o que nós chamamos de Novo Testamento ou Nova Aliança. É a era da graça. Esse pedaço se inicia no livro escrito por Mateus. Contudo, existe um intervalo, um espaço, uma lacuna entre o Antigo e o Novo Testamento. O intervalo que separa o livro de Malaquias, Antigo Testamento, do livro de Mateus, Novo Testamento, é um intervalo de aproximadamente 400 anos. Guarde isso. 400 anos. A teologia vai chamar esse tempo de período intertestamentário ou período interbíblico. O que isso quer dizer? É o período onde Deus não inspirou ninguém para trazer revelação alguma. 400 anos. É o período onde Deus não inspirou nenhum profeta para registrar nada que fosse considerado palavra de Deus. Os estudiosos vão chamar esse tempo de o silêncio profético de Deus. Deus ficou em silêncio. Mas é importante dizer que silêncio não é o mesmo que inatividade. Porque Deus ficou em silêncio, sim, mas Ele continuou agindo, continuou trabalhando, continuou operando. E aqui eu preciso abrir um parêntese para dizer que na minha e na sua vida é assim. Por vezes Deus fica em silêncio, mas Ele continua trabalhando. Pastor Elaine, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Diaconisa Kátia, Deus está em silêncio, mas Ele está agindo, está trabalhando. Deus ficou em silêncio? Sim, mas Ele continua trabalhando, exercendo os propósitos eternos
de redenção e de salvação para com a humanidade. E a prova que eu tenho disso é que depois do silêncio, depois do tempo de silêncio, Deus surgiu com a maior revelação de todas. A maior revelação que a humanidade poderia ter recebido. Presbítero Márcio, que revelação é essa? Eu digo, o mistério da graça. A graça encarnada. Depois do silêncio de Deus, Ele nos entrega Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador, o autor da nossa vida. Grande Deus. Só que ao se aproximar a chegada daquele que seria o Salvador de toda a raça humana, ao se aproximar a chegada, a vinda daquele que seria o Messias de toda a humanidade, Deus decidiu quebrar o silêncio e voltar a falar com a humanidade novamente. Aleluia. Guarde isso. 400 anos depois de Deus ter falado por intermédio do profeta Malaquias, Deus agora decide voltar a falar. Dessa vez usando o profeta chamado João Batista. E eu digo para você, João Batista era um profeta diferenciado. Não precisava de luxo, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Não precisava de luxo, se vestia com roupas feitas com pele de camelos. Não precisava de luxo. Sabe onde ele pregava? Ele andava pelos desertos, anunciando o nome de Deus. Era o profeta de uma pregação só. Era o profeta de uma mensagem só. Apenas uma. Porém, a mensagem mais importante de todas. A mensagem mais impactante de todas. A mensagem que fez Deus quebrar o silêncio e voltar a falar com a humanidade. Estou curioso, irmão, que mensagem é essa? É o texto que nós lemos, Mateus 3, 1, 2. E naqueles dias, que dias? Nos dias que Deus estava em silêncio e decidiu quebrar o silêncio, porque Ele tinha a mensagem mais importante, depois de 400 anos, a mensagem mais importante para entregar à raça humana. Então Deus levantou João, e naqueles dias apareceu do nada João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. É uma pregação que a gente não quer ouvir, mas é a mais importante, é a mais impactante, é a pregação que fez Deus quebrar o silêncio. Era algo urgente. Por quê? Porque Jesus estava chegando para exercer o ministério terreno. Ah, crente, se você não entendeu, eu te explico. Nós aqui também estamos nos aproximando da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando a passos largos para o tempo do fim. Nós estamos caminhando a passos largos para o arrebatamento. Então, a mesma mensagem que Deus deu a João há mais de 2000 anos atrás precisa fazer eco nos dias de hoje. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque sem arrependimento ninguém sobe no arrebatamento. Deixa eu repetir para você não esquecer. Sem arrependimento ninguém sobe no arrebatamento. Então a palavra que Deus quer nos fazer ouvir hoje é arrependei-vos. Arrependei-vos. Me perdoe se eu te frustro. Talvez você venha cheio de expectativa de ouvir outras coisas. No início eu disse que para mim essa seria a última mensagem da minha vida. A minha expectativa também era outra, mas nós devemos viver a expectativa de Deus. E aprove Deus trazer essa mensagem: arrependei-vos, escapa-te pela tua vida e arrependei-vos. É necessário viver um tempo de arrependimento.
Se arrepender, deixa eu te ajudar a lembrar sobre o que nós precisamos nos arrepender. Se arrepender dos nossos pecados, seja um ou sejam 100, arrependimento. Se arrepender dos nossos erros, se arrepender da nossa vida pecaminosa, se arrepender da nossa falta de compaixão com o próximo, se arrepender de não dar prioridade a Deus, se arrepender de não cumprir os votos que a gente faz com Deus, se arrepender de deixar Deus para segundo plano, se arrepender de dar desculpa da pandemia para não vir para a casa do Senhor. Arrependimento. Deus quer coração sincero, coração reto, coração íntegro diante dele. Lembra de Jó? Sabe por que Jó aguentou aquilo tudo? O coração dele era diferente. Precisamos nos arrepender de querer sempre fazer a nossa vontade, abrir mão da vontade de Deus. Precisamos nos arrepender de achar que nós somos o dono da razão. Não somos. Nós não somos nada diante do Senhor. Considerai o amor de Deus, mas também considerai a severidade de Deus. Precisamos nos arrepender urgentemente. Se arrepender, se arrepender. Está escrito, e foi Deus quem disse: se o meu povo, quem é esse povo? Somos nós, gente. Se o meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Qual é a grande lição aqui? É através do arrependimento que nossos pecados são perdoados. Se não houver arrependimento, não tem perdão de pecados. Arrependimento não é culpa, arrependimento não é dó, arrependimento é mudança, transformação, mudança de atitude, mudança de pensamento. É necessário que vivamos um tempo de arrependimento. Só alcança o favor de Deus quem se arrepende. E a palavra de Deus, ela nos traz inúmeros exemplos disso. Profeta Jonas só viu o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus se cumprir na sua vida, porque se arrependeu. Mas para se arrepender, ele precisou visitar o ventre da baleia, de um grande peixe. E você, e eu, Márcio, eu preciso chegar até onde para me arrepender? O rei Davi, o rei mais ilustre de Israel, Davi só foi o homem segundo o coração de Deus porque se arrependeu. Sem arrependimento ele não seria. O filho pródigo, aquele que escolheu por conta própria ir embora, ir para longe. Filho pródigo só encontrou paz, só encontrou descanso, só encontrou conforto, só encontrou alimento, sustento nos braços do pai. Por quê? Porque se arrependeu. Pedro, sempre ele, só se tornou o grande apóstolo Pedro, o líder da igreja primitiva. Por quê? Porque se arrependeu. Paulo, e aqui eu vou brincar, o amigo de Douglas, só se tornou o apóstolo dos gentios, homem usadíssimo nas mãos de Deus. Por quê? Porque se arrependeu. Zaqueu, a salvação só visitou a casa de Zaqueu, a salvação só visitou a vida de Zaqueu. Por quê? Porque se arrependeu, gente. E o ladrão da cruz, nos últimos minutos, nos últimos segundos de vida, conheceu o que é a salvação, teve a grande oportunidade de visitar o paraíso. Por quê? Porque se arrependeu. É necessário que vivamos um tempo de arrependimento. Só alcança a favor de Deus quem se arrepende. Então por que essa nossa geração
As pessoas nesse nosso tempo têm dificuldade de aceitar que, ao invés de viver uma vida segundo as próprias vontades, segundo o próprio querer, insistindo nos mesmos erros, insistindo nos mesmos pecados, insistindo na contramão de Deus. Por quê? Tem dificuldade de aceitar que a vida que nós precisamos viver é uma vida de arrependimento, justamente por não fazer a vontade de Deus, por não viver a vontade de Deus, por não dar importância à vontade de Deus. Arrependimento. Arrependimento. É necessário que vivamos um tempo de arrependimento. Todos que me ouvem agora sabem, não é novidade para ninguém, que o propósito da vinda do Senhor Jesus na terra é o propósito de produzir redenção que possibilita salvação, sim ou não? O verbo de Deus se fazer carne para habitar no meio de nós tinha um propósito: redenção que possibilita salvação. Todos que me ouvem agora sabem que o fato de Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele não ter julgado por usurpação o ser igual a Deus, e pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, o propósito disso tudo é para produzir redenção que nos possibilita salvação. Redenção e salvação da sua vida, tá? Redenção e salvação da minha vida. O perfeito morrendo pelos imperfeitos. Aleluia! O puro morrendo pelos impuros. Para quê? Redenção que possibilita salvação. Nós precisamos entender que lá no céu, antes mesmo da fundação do mundo, sempre existiu um plano de redenção para possibilitar para nós salvação. Redenção que possibilita salvação. Talvez você esteja se perguntando, por que o termo possibilita salvação ao invés de garante salvação? Porque a redenção de Jesus foi oferecida a todos, mas essa redenção só tem o efeito de salvação sobre aqueles que se arrependem. Se eu não me arrepender, se eu viver da maneira que eu acho certo e correto, a redenção para mim será em vão. Se eu quero ver essa redenção se transformar em salvação, eu preciso me arrepender. Presbítero Márcio, Jesus veio me redimir de quê? Redimir dos nossos pecados, redimir de uma dívida que para nós era impagável. Ele pagou. Presbítero Márcio, Jesus veio me salvar de quê? Veio salvar eu e você desse mundo que jaz no maligno, salvar eu e você de uma condenação eterna, salvar eu e você de passar a eternidade no inferno e nos conduzir a um reino dele, um reino que pertence a ele, que nós aqui estamos chamando de reino dos céus. Só que para todo esse plano de redenção, todo esse plano de salvação produzir efeito na minha vida, eu preciso me arrepender. Eu preciso urgentemente me render à vontade de Deus e me arrepender dos meus maus caminhos em direção ao centro da vontade de Deus. Deus vivo! Vontade de Deus. Que coisa tremenda. Você tem feito a vontade de Deus? Lembra o que Romanos 12:2 fala sobre a vontade de Deus? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como? Através da renovação da vossa mente, para que aí sim possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse texto está dizendo? Existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, porém, só desfruta, só alcança,
só experimenta quem, primeiro, não se conforma com esse mundo. Segundo, aceita ser transformado. Terceiro, como que vem essa transformação? Mudando os meus conceitos, os meus pensamentos, aquilo que eu acho que é a minha verdade para viver a verdade dele. Transformados. Transformação que leva numa mudança de mente. Arrependimento. Mudar o conceito das coisas. Deixa eu traduzir. O mundo diz assim para nós: você merece ser feliz, você merece viver a sua vida, você trabalha tanto para que aproveita, vai lá mesmo, a vida é sua, a vida é curta, você tem que aproveitar. Isso é o que o mundo, aquele que jaz no maligno, diz para nós, enquanto que a palavra de Deus, santa, inerrante, genuína, infalível, ela diz: não se conforme com esse mundo. Ele está tentando plantar mentira na sua mente e no seu coração. Seja transformado disso tudo, mudando a sua mente. Mudando a mente. A sua maneira, o que Paulo estava pregando aqui em Romanos 12:2, era isso: não vos conformeis com esse mundo, se arrependa de tudo que você fez que agrada ao mundo e desagrada a Deus. Se arrependa, se transforma, muda a sua mente. Era isso que Paulo estava pregando. E esse arrependimento aqui no texto original vem da palavra grega metanoia. Metanoia, o significado é conversão, convergir, mudar de direção. Metanoia, mudar de direção, fazer diferente. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de mente. Com essa mente que vocês têm, com a natureza terrena, ninguém consegue ser transformado. Meu Deus. Paulo estava pregando: arrependam-se. Paulo sabia que os nossos pensamentos, a nossa mente, pelo seu curso próprio, ele segue um caminho inadequado, um caminho errante, um caminho pecaminoso. As nossas intenções, os intentos da nossa alma, pela sua natureza própria, vão para o caminho errado. Por isso que é necessário diariamente se arrepender e reescrever os pensamentos em Cristo, na palavra. Diariamente se arrepender e reescrever as minhas vontades em Cristo, na palavra. Diariamente se arrepender, mudar todos os meus conceitos em Cristo, na palavra. A sua maneira, Paulo estava pregando: arrependam-se, sejam transformados, não se amoldeiem ao formato desse mundo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Arrependimento. Arrependimento. E essa transformação diária, esse arrependimento diário, vai nos transformando. Como diz a palavra lá em 2 Coríntios 3,18, vai nos transformando de glória em glória, na imagem e semelhança de quem? De Cristo. Essa transformação diária, esse arrependimento diário, vai nos devolvendo a identidade de cidadão do céu. Vou trazer uma informação importante aqui para você. Você, minha irmã, você é uma cidadã do céu, você sabia disso? Você, meu irmão, você é um cidadão do céu. Você sabia disso? Filipenses 3,20 diz que nós somos cidadão dos céus. Porém, Romanos 3,23 diz que todos, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos, separados, foram da glória de Deus. Posso te contar um segredo? Separados da glória de Deus, destituídos da graça de Deus, nós perdemos o selo de cidadão dos céus. E somente através da redenção, que vem por intermédio da graça, que está em Jesus Cristo, que nós podemos recuperar a nossa identidade legítima e verdadeira. Você não é daqui, tá, crente? Não se satisfaça com as coisas daqui. Nosso lugar é lá. Cidadão dos céus. Certa vez no evangelismo de rua, eu ministrava isso para um jovem desviado. Eu dizia: você precisa voltar para a casa de Deus.
Você precisa voltar para os braços do Pai. Você precisa voltar para a igreja para ser legitimado novamente como cidadão dos céus. Você sabe o que o jovem disse para mim? Pasme. Ele disse: pregador, quantos pecados sendo expostos dentro da igreja? Quantos escândalos vindo à tona dentro das igrejas? Quanta baixaria dentro das igrejas? Aí vem a pergunta: você realmente acredita que é ali que estão os cidadãos dos céus? No evangelismo, em crente, na rua. Cheio de segurança, disse: sim, eu creio. Como pode você crer nisso? De onde vem essa certeza? Eu creio porque a palavra de Deus diz isso. Aleluia. Se a palavra de Deus diz, para mim já é o suficiente para eu crer. Então, como você me explica todos esses erros, todos esses pecados, todos esses escândalos, justamente na vida daqueles que deveriam mostrar que não são daqui, que são de lá? É forte. Eu disse, a explicação é que nós somos cidadãos dos céus, sim. Aleluia. Mas nós ainda estamos na terra. E aqui na terra nós temos uma natureza completamente caída, deformada, pecaminosa, destruída. E justamente por essa natureza terrena, trazer todo santo dia à tona as nossas imperfeições, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mazelas. Justamente por isso que nós precisamos passar por um arrependimento diário e genuíno através da palavra. Aí eu disse: meu jovem, não atente para a vida do outro. Diz a palavra de Deus que cada um prestará conta de si. Não use o erro do outro para justificar o seu erro. O que eu tenho a dizer para você agora é: se arrependa. Se arrependa. Se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. E esse arrependimento é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que certa vez o Senhor Jesus disse que só há uma única coisa que nós podemos fazer aqui na terra, que produz uma grande festa no céu. Você não está entendendo? Jesus disse que nós aqui podemos fazer algo que produz uma grande festa no céu. Lucas 15, 7. Haverá grande festa no céu. Quando acontece o quê? Quando o pecador se arrepende. Você tem noção da importância do arrependimento? Aleluia. Não tem festa no céu quando eu prego. Não tem festa no céu quando eu oro. Não tem festa no céu quando eu leio a Bíblia. Não tem festa no céu quando eu ajudo o meu próximo. Só existe festa, grande festa no céu, quando eu me arrependo. Aleluia. Quando eu me derramo aos pés do Senhor. Quando eu entendo que a minha natureza é errante, é contaminada, e eu preciso absorver a natureza dele, que é perfeita, que é santa. Haverá grande festa no céu quando o pecador se arrepende. Isso aqui é forte. Você já parou para pensar por que o céu entra em festa quando alguém aqui se arrepende? É curioso, eu gosto de ficar pensando. Você já parou para pensar nisso? Por que o céu vai entrar em festa quando mais um aqui se arrepende? Vou te dar a resposta. É porque todos os habitantes do céu sabem qual é o passaporte de entrada no reino. Jesus é a porta da salvação, sim ou não? Jesus é o caminho para o reino dos céus, sim ou não? Mas para entrar nessa porta, para atravessar esse caminho, precisa de uma credencial, precisa de um passaporte. Sabe qual é? Arrependei-vos. Arrependei-vos.
arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O passaporte para entrar nessa porta chamada Jesus, o passaporte para entrar nesse caminho chamado Jesus é arrependimento. Sem ele, Jesus fica distante. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse talvez seja o tema mais importante de toda a história bíblica. Porque quando existe arrependimento, Deus derrama o seu favor. Quando não há arrependimento, dificilmente, muito dificilmente, o favor de Deus alcança. No Antigo Testamento foi pregado arrependimento. Nos livros do Evangelho foi pregado arrependimento. No livro das revelações futuras, Apocalipse, foi pregado arrependimento. Deixa eu te lembrar. Em Apocalipse, Jesus, já na condição de Deus, glorificado, ele escreve, manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas. Tivemos um estudo disso aqui recente. 7 cartas para 7 igrejas. Das 7 igrejas, 2 não foram repreendidas pelo Senhor. Quais são? Esmirna e Filadélfia. Contudo, das 5 restantes, das 5, em todas elas Jesus viu a necessidade de falar sobre arrependimento. Éfeso, lembra-te de onde caíste e arrependei-vos. Pérgamo, arrependei-vos, porque quando não eu virei contra ti. Tiatira, Tiatira, eu dei tempo para você se arrepender, mas vocês não se arrependeram. Sardes, lembra-te do que tens recebido, do que tens ouvido, guarda e se arrependa. Laodiceia, eu repreendo, Jesus falando, eu repreendo todos quanto eu amo, seja zeloso e arrepende-te. Gente, presta atenção nisso aqui, gente. Antes de Jesus começar seu ministério de salvação, Deus viu a necessidade de pregar arrependimento. Quando Jesus está na terra, a primeira pregação de Jesus, sabe qual foi? Mateus 4:17. Desde então iniciou Jesus a pregar, o quê? Dizendo, arrependei-vos. Antes de Jesus, Deus manda, João, prega arrependimento. Jesus chegou, Jesus, prega arrependimento. Jesus subiu, Jesus no céu, gente. Quando ele olha para as igrejas na terra, qual o assunto que ele quer abordar? Arrependimento. Arrependimento. Isso mostra para mim e para você que arrependimento é uma mensagem atemporal. Atravessa a fronteira dos tempos. É a mensagem necessária sempre. É uma mensagem viva sempre. Arrependimento. Arrependimento. Nós aqui hoje, vocês que me ouvem, você que está acompanhando pela internet, ou até mesmo você que está vendo essa mensagem gravada, o grito que Deus quer fazer ecoar nos seus ouvidos e fazer arder e queimar no seu coração é o grito do arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fique de pé, igreja. Vamos louvar a Deus com plena adoração. A nossa geração é a geração que necessita urgentemente passar pelo genuíno arrependimento. Sabe por quê? Primeiro, a volta de Jesus está muito próxima, mais próxima do que qualquer um de nós imaginamos. Segundo, isso é forte, no reino dos céus, irmãos, não vai entrar qualquer um, não vai entrar de qualquer jeito, não. Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer? Nem todo aquele que canta, nem todo aquele que prega, nem todo aquele que ora,
nem todo aquele que evangeliza. Deus me deu essa mensagem, eu chorei. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus que disse, só vai entrar aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Só vai entrar no reino quem faz a vontade do Pai. Aleluia. Qual vontade do Pai é essa? É aquela que só é possível experimentar se eu não me conformar com o mundo, se eu aceitar ser transformado, mudando a minha mente. Arrependimento, conversão, metanoia. Deus nos chama para um tempo de arrependimento, voltar ao primeiro amor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Faça desse louvor uma oração particular com Deus. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos rever todos os nossos conceitos. Precisamos nos reconstruir. E essa reconstrução quem faz é o Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de se derramar aos pés do Senhor. É tempo de se humilhar diante do Senhor. É tempo de fazer diferente. É tempo de mudar os conceitos. É tempo de rever os conceitos. É tempo de deixar Deus nos conduzir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Glória a Deus. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de deixar Deus refazer a casa. Deus arrumar a casa. Deus arrumar a vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero voltar, meu Pai, ao primeiro amor. Eu necessito voltar ao primeiro amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que naquele grande dia, você sabe de qual dia a palavra está falando. Naquele grande dia, muitos, está escrito, muitos ouvirão Jesus dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe quem são esses? São aqueles que aqui não se arrependeram. São aqueles que aqui não aproveitaram a oportunidade de se arrepender. Se não tem arrependimento, não tem credencial. Se não tem arrependimento, não tem passaporte. Se não tem arrependimento, não consegue acesso ao reino dos céus. Portanto, a última mensagem da minha vida que eu queria ministrar é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aplauda o Senhor.